Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live ao vivo diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem-me aí através dos comentários. Cão de Cristo está ao vivo conosco, assim como Adriana Marcondes. E aqui no Instagram, diversas outras pessoas internauticas. Tudo bem? Que bom. O que acontece é o seguinte, queria a ajuda de vocês, tá? Vamos refletir sobre uma coisinha bem rapidinha, beleza? Sobre o formato da conversa, o formato do diálogo, o formato da interação humana verbal. O que ocorre estava eu, ao longo desses dias, concretizando algo que não está no meu coração, não é uma vontade, não quero fazer, mas entendo que há uma motivação, que é podcast, ou algo semelhante a isto. Então, peço que os senhores, ao terminar este vídeo, ajudem-me. Por quê? Pelo seguinte, esse negócio de podcast existe há 20 anos, né? Mas teve o boom dos mesacasts, né? Flow e etc. Tem, sei lá, uns 5 anos, não é isso? Mais ou menos, talvez seja isso. Tá. E eu nunca entrei nessa, né? Nunca montei o meu podcast, a galera toda montou, né? Muita gente montou, nunca montei meu podcast. Pior, nunca participei de um podcast, com exceção do podcast da Anima, né? AnimaCast, claro, Bertaldo, meu amigo, me pediu uma força lá, estava começando, e eu falei, óbvio, né? Vamos nessa. O único podcast que eu participei é o com a minha esposa, porque ali não é um podcast, né? Sou eu e ela conversando naquele formato de mesa-cast, né? E é só lá para dentro da comunidade dela e tal, então faz sentido. Agora, o que ocorre é o seguinte, por que eu tenho essa visão de podcast negativa? E é uma visão negativa mesmo, né? Porque minha visão é que o podcast, ele, de algum modo, joga a interação verbal humana para um nível baixo, né? O nível da banalidade. E aí eu vejo uma diferença, vamos refletir aqui, eu vejo uma diferença entre os antigos programas de entrevista, por exemplo, Marília Gabriela, Jô Soares mesmo, o Abu Janra, com os podcasts. E qual que é a diferença entre ambos? E é isso que eu queria conversar com vocês um pouco, né? A diferença é a seguinte, ao passo que as antigas interações verbais entre entrevistado e entrevistador, elas tinham uma tese, né, subjacente a toda a conversa. Por exemplo, a Marília Gabriela provavelmente tinha uma tese psicanalítica. Então, ela fazia perguntas querendo desvendar ali alguma coisa que estava na tessitura do real. Ou seja, ela tinha algum interesse com o entrevistado para precipitar algo, precipitar uma verdade ou precipitar alguma coisa que ela de fato estava interessada em saber. Por exemplo, as influências dos pais na construção da personalidade do sujeito, os traumas antigos, ou como, né? Sei lá, a Marília Gabriela tinha qualquer coisa disso, não tinha? Então, um cenário clean onde a conversa era o foco, né? Beleza. A conversa era o foco, não tinha mais nada para nos distrair, né? Não tinha propaganda, não tinha, sei lá, um cenário confuso, complexo, não. Era a Marília Gabriela num cenário clean, ou escuro, ou branco, uma mesa até transparente e os dois conversando ali. Por exemplo, tem uma entrevista muito boa, todas as entrevistas da Marília Gabriela são muito boas ali, então tem uma com a Anitta, muito interessante, no início da carreira da Anitta, a Anitta tinha aparecido como alguém famosa, dar uma entrevista para a Marília Gabriela, e a Marília Gabriela está tentando reconstruir de algum modo como é que as vivências da infância da Anitta chegaram a fazer com que ela aparecesse como alguém importante na cena do funk, no funk melody carioca, né? Beleza. Depois, por exemplo, o Abu Janra, aquele entrevistador, vocês são jovens, talvez vocês não saibam, aquele entrevistador gordo, que não é um entrevistador, então um produtor, teatrólogo, é um sujeito interessantíssimo. Ele tinha o programa Provocações na TV Cultura, um programa de entrevista. E havia uma tese subjacente a toda a conversa, que é o niilismo. Então, o Abu Janra, provavelmente pela sua visão de mundo, seja teatral ou real, o Abu Janra conduzia toda a conversa de modo mais ou menos provocativo, chama-se Provocações, sempre jogando com desinteresse em relação ao que o entrevistado estava oferecendo, mudava de tópico rápido para que ao final ele pudesse desferir a pergunta derradeira, o que é a vida. E aí, diante dessa resposta que o entrevistado dava, o Abu Janra sempre repetia a pergunta e repetia mais uma vez, eram 3 perguntas reentrantes, para que ao final ele se desinteressasse pela resposta e chamasse o convidado para dar um abraço. Um abraço
nele ao final, dizendo que tudo ali naquele programa era falso, né? Pronto, interessante, né? Interessante. Ou seja, os programas clássicos de entrevista, eles tinham uma tese subjacente que, de algum modo, provocavam a imersão de um contexto, a imersão de uma realidade, a imersão de alguma verdade específica que o entrevistado estava buscando, estava querendo saber, né? Os formatos de podcast hoje, para mim, eles se tornam um pouco desinteressantes porque não há nada disso no formato do podcast, né? O formato de podcast é a boa e velha conversa desinteressada de bar, onde uma pessoa fala e o outro que está ouvindo não é que tem um interesse também tão importante assim no que, né, no que está sendo dito ou no que está sendo exposto ali. Quer dizer, sei lá, fala aí qualquer coisa e troca uma ideia comigo, e as perguntas, elas em geral, elas levam para um campo da banalidade, não tem uma tese por detrás daquilo. Então, na minha visão, porque eu nunca entrei nessa ciranda de podcast, não tenho interesse, sobretudo, de entrar na ciranda do podcast, porque não é assim que eu entendo que a inteligência humana funciona. A inteligência humana, presta atenção nisso aqui, na minha visão ela tem dois polos. É o polo ativo, ok? Que aparece através da exposição, por exemplo, que eu faço aqui com vocês. Eu estou no polo ativo, então eu estou expondo algo, ou seja, eu estou expondo um conteúdo que vem a partir da reflexão anterior, né? Então, claro, já pensei sobre esses assuntos que eu falo com vocês aqui nas lives diárias, e esse é um momento específico no qual eu, de algum modo, sistematizo e coloco para fora com um formato. Então, as lives diárias revelam o polo ativo, as aulas revelam o polo ativo da inteligência, conferências, exposições, livros, né? Quer dizer, eu estou escrevendo alguma coisa, ou seja, eu estou ativamente colocando para vocês um ponto da minha inteligência ativo. Existe um outro polo da inteligência, atenção, que é o polo passivo da inteligência, que é o polo que indaga, ou seja, a conversa, na minha visão, quando ela tem uma finalidade de expor, né, de expor algo que seja relevante para ambas as partes, na conversa, aquele que pergunta, ele não pode perguntar de modo trivial, de modo banal, só para que o silêncio não ocupe o espaço no qual a gente está. A impressão quando eu assisto alguns podcasts, a maioria deles, é que meio que tanto faz se as pessoas estivessem em silêncio, porque o entrevistado não é aquele, o entrevistador, ele não é que ele está tão interessado assim também em descobrir algo ou ajudar que o outro descubra algo, né? Não, vamos passar o tempo aqui ouvindo um par de histórias que sejam interessantes, né? É isso aí, e pronto, né? E pronto. Vamos nessa. É claro, há exceções, há podcasts que têm tese, né? Podcasts, por exemplo, de alguns coaches são mais interessantes do que outros, porque tem uma tese ali. O coach quer saber o seguinte, cara, vamos falar de produtividade, vamos falar de performance. Eu vou fazer perguntas para que você possa pensar, eu, entrevistador, vou fazer perguntas para que você possa explicar para a gente ou refletir, talvez pela primeira vez de modo intencional, como que os seus hábitos levam você a essa performance. Bacana, né? É interessante, né? Interessante mesmo, né? E aí é mais entrevista do que podcast, em alguma medida, né? Eles estão mais em formatos de entrevista do que de podcast. Claro que há exceções, né? Para esse formato de mesa cast, é evidente, né? Então, a inteligência ela tem esses dois polos, é o polo ativo e o polo passivo. E a minha visão é que, por isso que Sócrates, em alguma medida, é uma das inteligências mais brilhantes que já passou pela face da Terra, porque, se você for parar para prestar atenção, os diálogos socráticos expressos por Platão, né, nos seus diálogos, o Sócrates faz exatamente isso, quer dizer, ele expõe um par de conceitos ou de ideias e pergunta de modo intencional. Qual que é a tese subjacente nos diálogos socráticos? A tese subjacente deixa eu ver qual é a verdade dessa coisa, né? Qual é a verdade acerca da beleza, qual é a verdade acerca das relações humanas, qual é a verdade acerca do movimento, qual é a verdade acerca da política, qual é a verdade acerca do amor, qual é a verdade acerca da arte, né? E é por isso que Sócrates dialoga, ou seja, há um motivo para o diálogo socrático, né? Não é uma passagem de tempo como se fosse um podcast atual, não, há um motivo, há uma intenção. Diferente, por exemplo, de quando estamos nós três ou quatro convidados numa mesa e 4 conferencistas. Ali não é diálogo, porra. Não há diálogo, há exposição e uma interação educada, uma interação mais ou menos ordenada, né, das partes para que a audiência possa aprender algo a partir da exposição ativa da minha inteligência, não é? Beleza, ótimo, maravilha. Claro que existem podcasts interessantes. Porra, se o convidado for interessante, se o convidado sozinho tocar, é evidente, claro. Eu posso ser chamado para um podcast no qual o entrevistador não está existencialmente interessado na minha história, onde ele não está existencialmente implicado em descobrir qualquer coisa a partir do nosso diálogo, mas pode se tornar muito interessante se eu, como convidado,
tiver histórias maravilhosas, tiver, né, uma fluência verbal magnífica. E aí, claro, que o podcast vai se tornar interessante. Agora, atenção, veja, não é uma conversa, é uma aula. O entrevistado, muitas vezes, funciona nos podcasts como professor. Ele está falando sozinho. Né? Falando sozinho. Sequer o entrevistador está provocando, né, de modo interessante, ou então dando aquela textura, né, de profundidade para a conversa, como se não tivessem ali duas pessoas mesmo conversando. Você pode reparar que os podcasts que vocês gostam, aqueles capítulos memoráveis de algum podcast, eles funcionam com o entrevistado sozinho, porra. É como se, tanto faria se o entrevistado tivesse com a câmera aberta numa live falando, ou, né, ou tá ali na frente do entrevistador, que não é um entrevistador. É um sujeito que é dono, ele é host, né? Ou seja, ele tem uma casa com 2 microfones e fala aí, cara, qualquer coisa. E aí, se o entrevistado é um sujeito que tem influência, vai ser bom. Se o entrevistado é um sujeito que não tem influência, fica uma merda, né? O capítulo, né? Não funciona para nada, começa aquelas piadas bobas, né? Perda de tempo. E aí é um tempo que passa ali que você está preenchendo, né, você está simplesmente sendo preenchido por, né, barulho no final das contas, não é verdade? Então pronto, então a questão é essa. Eu não entrei nessa ciranda de podcast por isso, mas gostaria, né, a partir desse ano, em algum momento, de ter um programa de entrevistas com uma tese subjacente, ok? Então as teses eu tô desenhando quais são as teses interessantes. Aí eu sou uma pessoa interessada. Claro, sou psiquiatra, né? Então, há várias coisas acerca da realidade que me interessam e a conversa com o outro me interessa. Claro, eu acho que tem que marcar uma tese, né? Qual que é a tese? Né? A tese é o sentido da vida, a tese é a falsidade e a ilusão, né? Seria difícil trazer convidados que se submetessem a que, através da nossa conversa, ficasse revelado o que da vida dele é social, performance social e o que é real, por exemplo. Isso eu teria muito interesse, de algum modo, em desmontar, em ajudar o entrevistado a desmontar aquela carapaça ou aquela máscara de ilusão, de falsidade, que ele mesmo muitas vezes vai colando na própria cara e já não consegue mais se livrar daquilo, né? Então, como no poema do Pessoa, né, no Tabacaria, quer dizer, a máscara já está colada à cara e quando ele já tenta despegar a máscara da sua cara, já não consegue mais porque ele acabou acreditando nas mentiras que ele mesmo foi contando, né? Então, são teses, eu estou investigando, estou botando no papel, estou começando a escrever aqui, voltei a estudar, né, já há algum tempo os antigos programas de entrevista, tanto nacionais quanto internacionais, me interessa muito isso. Seria qualquer coisa de psicanalítico, Gustavo Luiz? Acho que não, acho que seria uma coisa mais existencial, né, uma coisa mais existencialista. Será que é isso? Ou será que através da nossa conversa, a gente entenderia ou conseguiria elaborar dúvidas sobre a modernidade, sobre a contemporaneidade, né? Talvez fosse um tema interessante, também fosse uma tese interessante para trazer os convidados, ou sobre as relações de poder também seria interessante, né? A gente falar sobre isso. O que eu queria era que não fosse um programa de entrevista limitador, né? Ou seja, limitado pela fama. Então não, sei lá, o Abu Janra, por exemplo, não sei se vocês lembram disso, mas no Provocações, programa de entrevista do Abu Janra, tem ali alguns episódios que ele traz moradores de rua. E são entrevistas interessantíssimas, porra, também. Por quê? Porque no final de contas o que o Abu Janra está querendo investigar ali é o niilismo. Né? E excelente, né? Vou entrevistar morador de rua, porque ali o niilismo muitas vezes até está estampado, já não acredita mais em nada, já não tem mais esperança, já não acha mais que o governo pode resolver, que os outros podem resolver, ele nem quer, ele nem acha que tem alguma coisa. O morador de rua muitas vezes nem acha que tem algo a ser resolvido. É isso aí, essa é a realidade, meu amigo. Conviva com isso, beleza? Eu faço minhas necessidades no metrô, eu como a comida que me dão quando dão, e se eu tiver que roubar qualquer coisa eu roubo e for preso também, com a diferença que faz, né? Tanto faz né? De um jeito ou do outro. Funciona, né? O Abu Janra ele pode entrevistar tanto, sei lá, o Clodovil num dia, o morador de rua no outro, sei lá, o Danilo Gentili num dia, o Fábio Porchat no outro, e vai dar na mesma, né? Porque ele está desinteressado, no fundo, ele está querendo mostrar essa face da poeira, a face do pó, a face todo mundo vai voltar para o mesmo lugar, vai todo mundo voltar para o barro do qual veio e tanto faz o que você viveu até aqui. Essa é a tese do Abu Janra. Interessante pra caramba, né? Não é a minha pegada, né? Não é exatamente assim, não é isso que eu gostaria de promover a partir de uma interação com uma pessoa. Mas vamos lá, provavelmente eu vou começar, né? Tô desenhando isso, perfeito? Tô desenhando isso, acho que pode se tornar muito interessante um programa de entrevista, né? Em geral, as minhas aparições são aparições ativas, né? Quer dizer, eu falo, não pergunto, né? A maioria das vezes eu exponho
não indago, né? É mais raro vocês terem me visto. Me viram, absolutamente. Talvez alguns alunos da certificação me viram fazendo interações com professores, então promovendo perguntas para os professores, né? Mas acho que é só essa minha única aparição com o polo ativo, com o polo passivo da inteligência funcionando, eu acho que é só ali, né? Quer dizer, tem algumas interações com o Vitor Salles, tem interações com o Malé, tem interações com a Paula Serma, interações com o Caminhoto e não passa disso. Diferente daquelas lives que eu fazia com convidados. Reparem, naquelas minhas lives antigas com convidados, sobretudo na época da pandemia, apesar de ser lives com convidados, eram eles que me faziam perguntas. Olha que coisa curiosa, né? Quer dizer, eles me perguntavam coisas. Então eles já iam para a conversa com 3 ou 4 perguntas para me fazer. Pronto, eu estou na mesma posição de professor, tirando dúvidas, né? Era o polo ativo da minha inteligência funcionando, não o polo passivo. O que eu queria nesse tempo agora era promover algo diferente, até porque eu acho que está fazendo falta, né? Quer dizer, tem pouca gente fazendo isso hoje, quer dizer, pouca gente de fato se colocando numa posição de entrevistador mesmo, ou seja, como que perguntas cortantes, perguntas provocativas, perguntas mais tensas, perguntas interessadas, ao fim e ao cabo, podem promover, no final das contas, a descoberta de algo que estava oculto, no fundo, né? Oculto para aquele que fala. Porque, claro, quando, por exemplo, se eu vou a um podcast e me fazem uma pergunta banal, né, eu não fui provocado. Quer dizer, se a pergunta é banal, aquilo ali já foi pensado 1000 vezes, então eu vou dar uma aula, né? Parece que é uma resposta dialogal, mas é uma aula. E aí, em geral, assim que acontece, né? Então, conta aí como foi aquela vez que você não sei o quê. Então, olha, se para a pessoa me perguntar isso, é porque ela já sabe, no final das contas, já ouviu essa história em algum lugar, né? Como é que foi quando você começou a casar? Como é que foi quando você começou a ter filho? Quando foi quando você entrou na medicina? Ela só está me perguntando isso porque ela já sabe dessa história, né? No fundo. Então ela quer ouvir mais uma vez uma coisa que eu sozinho elaborei, sem a ajuda dela, absolutamente, né? O que eu quero trazer para esse meu programa novo, e quero a ajuda de vocês, quero que vocês conversem comigo nos comentários, faz isso, penso nisso, penso naquilo, essa tese é boa, aquela tese é melhor, sei lá, isso vai ser bom para mim. Ajudar a pessoa ajudar o entrevistado a elaborar junto comigo uma resposta que não lhe tinha ocorrido ainda, porque ele não tinha sido provocado daquele jeito, né? E é o que o Abu Janra faz, né? É o que o Abu Janra faz ali no programa dele, o que a Marília Gabriela faz. São perguntas provocativas, não incômodas. Incômodas no sentido de que, bem, você vai ter que parir uma resposta que você nunca deu, né? Então, nesse sentido, é provocativa, né? Mas não provocativa no sentido de perturbar, ou de humilhar, ou de, sei lá, fazer que a pessoa revele algo que ela estava escondendo. Não. O que a pessoa quiser esconder, ela continua escondendo. Mas há uma quantidade de coisas que a pessoa não queria esconder e só esconde porque ninguém nunca perguntou, porra. Ninguém nunca ajudou a elaborar aquilo de modo inteligente. Era um pouco o que eu fazia no consultório, como médico, como terapeuta. No fundo era isso. Muitas perguntas eram feitas para que a pessoa pudesse revelar algo que ela não quer esconder. Ela quer elaborar aquilo, ela quer falar sobre aquele assunto, ela quer botar na pauta, na mesa, ela quer trazer à luz alguma coisa, porra. Só que ela nunca trouxe porque ninguém perguntou, né? No final das contas, né? Ninguém perguntou, então ela nunca falou sobre aquilo, no fundo, né? Um pouco desse programa novo meu que tem no YouTube, agora, chamado Retratos, que eu respondo a perguntas, eu estou mostrando para vocês ali um pouco como é que se elabora respostas né? Como é que você elabora respostas, é isso, para que a tua vida vá fazendo sentido, para que você tenha uma história que você possa contar, beleza? Então, mais uma vez, eu estou no polo ativo da inteligência, ou seja, eu estou respondendo a perguntas feitas. Eu quero ir para o outro polo, eu quero ir para o polo passivo da inteligência, né? Quer dizer, como se faz perguntas de fato interessadas e inteligentes, no sentido não de mostrar a minha inteligência de entrevistador, não é isso? Mas fazer com que o entrevistado fique mais inteligente ao final. Ou seja, inteligente é o seguinte, ele consiga ter mais intelecções, ou seja, ele consegue ver mais coisa, ele elabora melhor a sua própria vida, ele consegue elaborar melhor o seu próprio raciocínio, ele elabora melhor no final das contas a sua vida, porra, né? Isso é inteligência no final das contas também, né? Então, é por aí que eu queria ir, não é? Se vocês tiverem ideias para me dar, eu agradeço muito, sobretudo aí nos comentários do YouTube, tá, pessoal do Instagram? Se puder ir lá no YouTube comentar nessa live, vai me ajudar, porque aqui agora não tem mais, né? No Instagram não tem mais, eu não subo mais o vídeo depois, então vocês não conseguem mais colocar, né, comentários à live do dia. Perfeito? Tá bom? Me interesso muito por fazer isso, provavelmente vou começar já no mês que vem
Estou pensando na tese, no formato e logo depois no cenário, beleza? O cenário até é o mais fácil de pensar, né? Eu tenho ideias, né? Pode ir para um cenário mais minimalista, mais clean, mais escuro mesmo, ou um cenário mais clássico, mais interessante, mais acolhedor, né? Talvez. Isso é o de menos. O que interessa é a tese, né? No final das contas. O formato é isso que eu falei, mas a tese, qual que seria o motivo da interação? Eu tenho muitos motivos, esse que é o problema, muitos motivos pelos quais eu converso com as pessoas, né? Então eu teria que limitar, no final das contas, qual que é a tese, o que a conversa quer precipitar. Não é isso que é, o que a conversa quer precipitar. Essa é a pergunta. Então, esse eu vou ouvir mesmo, beleza? Eu vou ouvir vocês. Se vocês escreverem aí nos comentários, vai me ajudar. Eu vou ler, né? Vou pegar as ideias de vocês e vou, claro, dar o meu tapa final, beleza? Eu seria o entrevistador, claro, Luciana. Essa é a ideia, né? Eu seria o entrevistador, no sentido de que eu vou promover a inteligência passiva, né? Eu vou ajudar, através de perguntas, através de comentários, a pessoa a elaborar uma resposta que seja boa para ela e seja boa para a audiência, no fundo. É isso. Não que seja mais uma história repetida 1000 vezes, né? Não é isso. Beleza? Tá bom? Então, ajudem-me. Coloquem as sugestões dos senhores, podem ser sugestões macro, sugestões já mais direcionadas, nos comentários deste vídeo do YouTube e utilizarei, né, alguns desses comentários para poder elaborar a tese deste próximo programa que vai nascer em breve. Perfeito? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.